Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre direção defensiva, tá bom? Direção defensiva, vocês têm que pensar o que é correto a se fazer. Esse assunto aqui, pessoal, cai em 15 questões na prova, então eu acho muito importante. 15 questões na prova, você acertar essas 15 já é mais da metade da prova. Você tem que acertar 28, né? 15 já é mais da metade. Então eu acho bastante importante esse assunto. Nós vamos falar sobre o conceito de direção defensiva, vamos falar sobre estratégias para prevenção de acidentes, vamos falar sobre tipos de distâncias, vamos falar sobre condições adversas e colisões. Eu gosto de começar com tipos de distâncias, porque é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais chatinho. Então, quando vocês estão com a mente fresca, o início da aula, eu prefiro começar com tipos de distância. Os tipos de distância são 4. A distância de segmento, a gente já até falou sobre isso. Distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. Tirando a distância de segmento, eu quero que vocês sempre lembrem do início e o fim. Já vou explicar melhor. Então vamos ver a distância de segmento para começar. Distância de segmento é a distância entre o seu veículo e o que vai à frente. Distância de segmento é a distância do seu veículo e o veículo que vai à frente. No código diz que na cidade é só você deixar o espaço de um veículo do veículo da frente. E que nas rodovias você faz a regra de 2 segundos. A regra de 2 segundos, você pega um ponto da via, que pode ser uma árvore, pode ser um poste, uma pedra. No caso aqui, o motorista do carro azul, ele pegou a árvore aqui como um ponto fixo. Ele marcou a árvore. Quando o carro amarelo passou pela árvore, ele vai contar 1, 2, são 2 segundos, né? Para que o carro dele passe pela árvore. Então diz o código que você está a uma distância segura. Isso é o que diz o código. A minha opinião, a distância segura é aquela que você não bate no veículo da frente se ele parar bruscamente. Essa é a distância segura. Sim, mas qual é a distância? A que você não bate. Se você bateu, não estava na distância segura. Vai depender de N fatores. Vai depender do estado dos seus pneus, da qualidade do seu freio, das pastilhas do freio, das lonas, se está num dia chuvoso, se está num dia seco. Vai depender do peso do seu veículo, vai depender da velocidade que você está pilotando. Então são tantas variáveis que eu não vou dizer que fica a 10 metros, fica a 5 metros, porque não é garantia. E lembrando que o código não diz que o veículo da frente não pode parar bruscamente, ele pode parar bruscamente para evitar um acidente. Quem tem que evitar o acidente é quem está atrás. Manter a distância entre o seu veículo e o que vai à frente. Quer perguntar, Renato? Não. Não? Não. Beleza. Então, se o veículo da frente parou por qualquer que seja o motivo, parou porque viu um buraco, parou porque tinha uma criança, parou porque tinha um cachorro, tá falhando para todo mundo ou só para Andresa? As outras pessoas me ouvem bem ou só a Andresa? Tá de boa, tá de boa. Então, infelizmente, só para a Andresa pedir para que ela atualize aí, né? Sabe o que acontece, né? Pode acontecer com qualquer um, até comigo, como se eu fosse melhor do que alguém. Então, recapitulando, tem que se manter a distância do veículo da frente. Distância de segmento, ela também pode vir com o nome de distância segura ou distância de segurança. Distância de segmento, distância segura ou distância de segurança. Nada mais é que a distância que você mantém do veículo da frente. Simples assim. Distância que você mantém do veículo da frente. Até aí tá tranquilo? Show. Pronto. Então, distância de segmento, ou distância segura, ou distância de segurança,
distância que se mantém do veículo da frente. Agora vai complicar só um pouquinho, Eu quero que a partir dessas outras 3 distâncias que tem, vocês sempre se atentem para o início e para o fim. Se você se atentar para o início e para o fim, vai ficar fácil. Distância de reação é a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto. A distância percorrida desde o momento que o perigo é visto. O perigo aqui que ele está falando é o cachorrinho. O cachorrinho está lá parado no meio da pista. Então, o início é o avistamento do cachorrinho. É o início. O avistamento do obstáculo, o avistamento do perigo é o início. Então, está o Renato dirigindo a Lamborghini dele, lá na Mozart Pinheiro de Lucena. Lá na frente ele vê um cachorrinho. O que ele pensa? Ele viu o cachorrinho? Esse foi o início. Viu o cachorrinho. Ele foi pensar o que fazer. Esse tempo que ele está pensando o que fazer, o carro está em movimento. Ele está a 60 por hora na Lamborghini, o carro está em movimento. Até que ele decide, rapaz, eu vou frear para não machucar o cachorro, né? Esse tempo que ele viu até o tempo que ele decidiu, o carro está em movimento. Então ele decide frear, ele pisa no pedal do freio, pronto. Isso aí é o fim da distância de reação. Por quê? Porque ele reagiu. O momento que ele avista é o início. Avistou o obstáculo. O obstáculo aqui é um cachorro. É o perigo, né? Que pode bater, né? Esse é o início. Então o início é o avistamento do obstáculo. E o fim é quando ele pisa no pedal do freio. Aí se encerrou a distância de reação. Foi a distância que ele andou do momento que ele viu o obstáculo até o momento que ele pisa no pedal do freio. Pronto, nome disso, distância de reação. E aí, o que é que vocês me dizem? Está complicado até agora ou está tranquilo? Vocês vão ter que decorar o início e o fim da distância de reação. O início, avistou o obstáculo. O fim, quando ele pisou no pedal do freio. Tá tranquilo até agora. Pronto. Então, o que é que eu quero que vocês lembrem? Distância de reação. O início, quando ele vê o obstáculo, no caso, o cachorrinho. O fim, quando ele pisa no pedal do freio. Pronto, encerrou a distância de reação, ele reagiu, pisou no freio, distância de reação. Vamos para o próximo, a próxima distância. A próxima distância se chama distância de frenagem. A distância que o veículo percorre desde o momento em que é acionado o pedal do freio. Então, deixa eu ver se eu entendi. A distância de reação iniciou quando o obstáculo é visto. E ela se encerrou quando pisou no pedal do freio. O que encerrou a distância de reação iniciou outra distância, que é a distância de frenagem, que é do acionamento do pedal do freio até a imobilização total do veículo, até ele chegar na velocidade zero. Quando ele pisou no freio, ele estava a 60 km por hora. Ele pisou no freio, foi 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Imobilizou o veículo. O nome dessa distância, do momento que ele pisou no pedal até imobilizar o veículo, distância de frenagem. A distância de frenagem das 3 distâncias que a gente vai ver aqui é a única que começa com acionamento do pedal do freio. É a única que começa com acionamento do pedal do freio. Então fica tranquilo de lembrar. Começou com acionamento do pedal do freio, distância de frenagem. Frenagem significa frear. Então, começou quando pisa no pedal do freio, é distância de frenagem. E ela se encerra com a imobilização total do veículo, quando ele para, velocidade zero. Distância de reação. Avistou o obstáculo. Dá para repetir o da frenagem, professor? Dá, ou já chega lá. Distância de reação. Quando avistou o obstáculo. Começou a distância de reação. Ele vai pensar o que fazer, decide frear. É o Renatão na Lamborghini. Quando ele pisa no pedal do freio, acabou a distância de reação. Ela
iniciou com o avistamento do obstáculo e se encerrou com o acionamento do pedal do freio. Acabou a distância de reação. Só que o que acabou uma distância, que é o pisar no pedal do freio, acabou a distância de reação, iniciou a próxima distância, que é a distância de frenagem. Ela começa com o acionamento do pedal do freio e ela termina quando o carro para, quando ele chega na velocidade zero. O Renato decidiu pisar no freio, encerrou a distância de reação e já iniciou a distância de frenagem. Ele estava a 60 por hora, foi diminuindo 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Pronto. Se encerrou a distância de frenagem. Ela iniciou com o acionamento do pedal do freio e se encerrou com a imobilização do veículo. A distância de frenagem é a única distância que começa quando aciona o pedal do freio. É a única que começa quando aciona o pedal do freio. E aí, Ricardo? Tá complicado, irmão? Alguém me ouve aí? Tá de frenagem, professor, porque eu estou meio goró aqui ainda. A de frenagem. Pisou no pedal do freio até o carro parar, distância de frenagem. Pisou o pedal do freio até o carro parar, distância de frenagem. Simples assim. Vai ficar mais ruim agora, na próxima. Deixa eu mostrar aqui a próxima. É a distância de parada. Ele é a junção das duas distâncias. A distância somada desde que o momento em que o perigo é visto. Olha aqui, ó. A distância de reação começou quando o perigo é visto e terminou no acionamento do pedal do freio. A distância de frenagem começou quando acionou o pedal do freio até o carro parar. Quando você junta as duas, você tem a distância de parada, que é a distância somada desde o momento em que o perigo é visto até a parada total do veículo. O nome dela é distância de parada, é a soma das duas distâncias. É o início de uma e o fim da outra. A distância de parada ela tem o início da distância de reação e o fim da distância de frenagem. É a distância de parada. É a soma das duas, o início de uma e o fim da outra. Complicou, Renato, aí agora? Tá legal aqui. E o Ricardo, tá tranquilo? Mais ou menos. Explica a distância parada de novo. Vamos aqui para a próxima aqui para ver se fica mais fácil. Tá aqui o Renatão na Lamborghini, ó. Renatão na Lamborghini, lá na Mozar Lucena. Tá aqui o Renatão na Lamborghini. Ele vinha andando, cantando, né? Vinha andando e cantando, Renatão, cantando. Até o momento que ele olhou para frente e viu o cachorrinho. Tá aqui o cachorrinho aqui, ó. Ele viu o cachorrinho. Ele vinha alegre, saltitante, cantante, né? O Renatão. Chegou a um certo ponto, ele viu o cachorro. Opa! O avistamento do cachorro iniciou o quê? A distância de reação. É o avistamento do obstáculo. Iniciou a distância de reação. Ele ficou pensando o que fazer. Nesse momento que ele está pensando o que fazer, o carro está se movimentando. Até um ponto que ele, macho, eu vou frear. Aqui ele pisou no pedal do freio. Ó. Bumba, ele pisou no pedal do freio. Começou acabou a distância de reação. A distância de reação começou quando ele viu o obstáculo, se encerrou quando ele pisou no pedal do freio. Acabou a distância de reação. Que foi o momento que ele avistou o obstáculo, pensou o que ia fazer e decidiu, vou pisar no freio. Quando ele decide pisar no freio, acabou a distância de reação. Só que a mesma pisada que acabou a distância de reação iniciou a distância de frenagem. Ele estava aqui a 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Parou o carro em cima do cachorrinho, mas não atropelou. Essa distância do momento que ele pisou no pedal do freio até o momento que ele freia o carro, ainda fez até o barulhinho para ver se ajuda. A sonoplastia, né?
Então essa distância foi a distância de frenagem. Começando de novo. Renatão vinha cantante. Ele olhou para frente, avistou o cachorrinho. É o início da distância de reação, o avistamento de um obstáculo. No caso aqui, o cachorrinho. Esse cachorro é a minha cachorrinha, a Mia. Ficou pensando no que fazer. Problema. Ficou pensando no que fazer. Decidiu frear o veículo. Ele pisou no pedal do freio. Quando ele pisou no pedal do freio, acabou a distância de reação, que começou com o avistamento do obstáculo e se encerrou quando ele pisou no pedal do freio. Acabou a distância de reação. O que é o fim de uma distância é o início de outra. Ele acabou a distância de reação aqui, ó. Ele acabou a distância de reação aqui quando pisou no pedal do freio. Só que iniciou outra distância, que é a distância de frenagem. Ele vinha aqui a 60, pisou no pedal do freio, foi diminuindo 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Imobilizou o veículo sem atingir o cachorrinho. Essa distância do momento que pisou no pedal do freio até parar o veículo é chamada distância de frenagem. E é a única distância que inicia com o acionamento do pedal do freio. É a única distância que inicia com o acionamento do pedal do freio. Mas como assim é a única? Porque a distância de reação e a distância de parada inicia com o acionamento, com o avistamento do obstáculo. A distância de reação iniciou com o avistamento do obstáculo e se encerrou quando pisa no freio. A distância de parada iniciou do mesmo jeito, com o avistamento do obstáculo, só que ela só se encerra quando ele para o veículo. A distância de reação é a soma das duas. Não, a distância de parada é a soma das duas. Foi a distância de reação mais a distância de frenagem. A distância de parada é a soma das duas. É o início da distância de reação e o fim da distância de frenagem. A distância de parada começa quando avista o obstáculo e se encerra quando ele para o veículo totalmente. E aí? Muito difícil, muito fácil, tranquilo ou complicado? Difícil. Maneira que eu acho mais fácil de vocês decorarem isso. Está aqui as distâncias. Distância de reação, distância de frenagem, distância de parada. O início da distância de reação, quando o perigo é visto. O fim, quando pisa o pedal do freio. Distância de frenagem é a única que começa quando pisa o pedal do freio. É a única que começa quando pisa o pedal do freio. A única. E ela se encerra com a parada total do veículo. A distância de parada começa quando o perigo é visto. E se encerra com a parada total do veículo. Então, a maneira que eu acho mais fácil é essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui. Distância de reação, quando o perigo é visto. É o início. Se encerra quando pisa o pedal do freio. Distância de frenagem é a única que começa quando pisa o pedal do freio. A única. E ela se encerra com a parada total do veículo. Já a distância de parada começa com o início da distância de reação, que é quando o perigo é visto, e se encerra com o fim da distância de frenagem, que é a parada total do veículo. E aí, está muito complicado ou está mais ou menos? Essa daí melhorou, professor. Aí manda pra nós, esse bicho aí, viu? Então, eu vou mandar para vocês agora as questões. Eu quero que vocês façam 4 questões.
Deixa eu olhar aqui. Volta aí só esse distância de parada aqui, só para me escrever, professor, esse negócio de distância de parada aí. Espera aí, só um minuto. Eu vou mandar o slide, não precisa nem tu escrever não. Deixa eu mandar aqui as questões. Direção defensiva, tá aqui. Então, eu quero que vocês façam, das questões que eu enviei, vocês façam a questão 5, 28, 29 e 33. Quinta questão. A distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Olha aí, ó, desde que o perigo é visto. Eu sei que já esse é o início, desde que o perigo é visto. Pode ser distância de reação ou pode ser distância de parada. Porque a distância de frenagem começa com acionamento do pedal do freio. Então, desde que o perigo é visto, ou é distância de reação ou é distância de parada. Vamos ver o fim, desde que o perigo é visto até parar. Opa! O perigo é visto até parar, a distância de reação se encerra quando pisa o pedal do freio. Até parar, o início, quando o perigo é visto, até parar, é uma distância de parada. Então vamos lá. O item A, distância de reação, ela se inicia quando o perigo é visto, está batendo, mas ela se encerra quando pisa o pedal do freio, então não é do enunciado, dispensa o item A. O item B, distância de segurança, é a distância que você mantém do veículo da frente, não tem nada a ver com o enunciado, dispensa o item B. O item C, distância de frenagem, é a única distância que começa quando aciona o pedal do freio. O enunciado não fala nada de pedal do freio. Dispensamos o item A, dispensamos o item B, dispensamos o item C. O item D, distância de parada. Deixa eu ver, distância de parada, ela inicia quando o perigo é visto e se encerra quando o veículo para. Então, achei a questão, o item no caso. Quinta, item D de dado. Acho que a outra questão, acho que é a 28, né? Vigésima oitava. É dever do condutor guardar distância de segurança. Opa, distância de segurança, também chamada de distância de segmento, também chamada de distância segura. Distância de segmento, ou distância de segurança, ou distância de segura, a distância que você mantém do veículo da frente. Então vamos para o item A. Quando a velocidade for superior a 60 km por hora. Não tem nada a ver, né? Distância de segurança é a distância que mantém do veículo da frente. O item B. Quando estiver atrás de um coletivo, quando estiver atrás de qualquer veículo, né? Quando você estiver atrás de qualquer veículo, não só de um coletivo. O item C. Quando estiver atrás de uma motocicleta, de qualquer veículo. Então, dispensamos o item A, dispensamos o item B, dispensamos o item C. O item D, sempre entre o seu veículo que segue à frente. Pronto. Ele generalizou o seu veículo e qualquer veículo que segue à frente. Então, 28ª, item D de dado. Até o momento, tá tranquilo? Tá, só um instante aí, professor. Só para internetar essa questão aqui. Posso continuar, Renato? Professor, explique só um pouquinho a 5 aí de novo, a 5, na questão 5. Qual a sua dúvida, meu querido? Pergunte aí. O que foi que você não entendeu? Renato? Ricardo? Eu pensei que era de segurança aqui, o negócio da distância. Que ele viu um cachorro, sei lá o que foi.
Tô entendendo não, ó, bicho, me desculpa. Não, que é a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Que ele viu algo, aí eu pensei que era distância de segurança. Não, Aí eu mas errei. distância de segurança é a distância que você mantém do veículo da frente. É, eu errei. Errei. Perdoe. Vigésima nona, distância em que se percorre desde que se aciona o freio. Eu não preciso nem olhar o fim, porque a única que começa com o acionamento do pedal de freio é a distância de frenagem. Frenagem, acionamento do pedal do freio. Frenagem, acionamento do pedal do freio. Então, não preciso nem saber o fim. Começou com o acionamento do pedal do freio, a única que começa com o acionamento do pedal do freio é a distância de frenagem. E tem a distância de reação, começa quando o obstáculo é visto, se encerra quando aciona o pedal do freio. Só que aqui o item, a questão diz que começa com o acionamento do pedal do freio. Então dispensa o item A, que é a reação. O item B, de segurança ou segmento, distância de segurança ou segmento, a distância que mantém do veículo da frente. Não tem nada a ver com o que diz anunciado. O item C, distância de frenagem. Distância de frenagem se inicia com o acionamento do pedal do freio e se encerra com a imobilização do veículo, quando o veículo para. Então, é exatamente o que diz anunciado. Dispensamos o item A, dispensamos o item B, o item C já está no páreo. O item D, distância de parada, se inicia quando o obstáculo é visto. Então, não tem nada a ver com o anunciado. 29ª, item C de casa. Trigésima terceira, a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Desde que o perigo é visto, ou é distância de reação ou distância de parada, que vai dizer quando o perigo, quando se encerra, né? Entender. Até acionar o pedal do freio. Então, quando o perigo é visto, é o início. O acionamento do pedal do freio é o fim. Essa é a distância de reação. Se inicia quando o perigo é visto e se encerra quando aciona o pedal do freio. O item A, distância de reação, se inicia quando o perigo é visto, se encerra quando aciona o pedal do freio. Então, o item A está no páreo. O item B, distância de segurança, é a distância que você mantém do veículo da frente. O item B está dispensado. O item C, distância de frenagem, se inicia quando aciona o pedal do freio. Só que aqui se iniciou quando o perigo foi visto. Então dispensa o item C também. E o item D, distância de parada, se inicia quando o perigo é visto. Opa, está batendo. Só que a distância de parada se encerra quando para o veículo totalmente. Então, não é distância de parada. 33ª, item A, distância de reação. Inicia quando o perigo é visto, se encerra quando aciona o pedal do freio. 33ª, item A. E aí, pessoal, muito difícil, mais ou menos. Se estudar um pouquinho dá certo. Complicado. O que eu aconselho? Estudem essa tabela aqui, ó. Na minha opinião, a tabela aqui ajuda. Quem teve dificuldade vai ter que estudar essa tabela aqui. Você vai ter que decorar o início e o fim. Aprende o início e o fim. Distância de reação, o início, quando o perigo é visto. O fim, quando pisa o pedal do freio. Distância de frenagem, a única que começa quando pisa o pedal do freio, a única. Distância de parada, inicia quando o perigo é visto, se encerra com a parada total do veículo. Ei, Augusto, uma pergunta. Quando não existe a distância de reação, como é que fala?
existe o acidente, não é isso? Não tô entendendo. Tipo assim, a pessoa não viu não teve a distância de reação. Ela não viu o perigo. Um No caso, acidente que foi inevitável, não é isso? isso, exatamente. Rapaz, ela nem viu, né? Quando a fé já, aconteceu, né? Beleza? No caso, Nem se não teve tiver nenhum distâncias, acidente. não teve distância, ela não viu, então. Tá entendendo? Não teve distância, ela Professor, não viu. ei, professor, Tô vendo. mesmo que eu tenha visto lá uma vaca no meio da pista, eu observo lá o perigo, vejo a reação, aí faço a frenagem. Mesmo que eu faça a frenagem pisando mesmo, aí pode acontecer de bater lá na vaca, não pode? Lógico. Mesmo acontecendo a frenagem com bastante, como é que se diz, velocidade que eu ia, Pode. ficou Pode. lá a frenagem lá no chão, lá, a marca lá, e mesmo assim, ainda bateu no animal, ele caiu lá na frente. Pode acontecer, Pode. não pode? Lógico que pode. Ó. Trânsito pode acontecer tudo, não tem imaginar. Isso é que eu queria saber. Pode, às vezes a distância que você tá do animal não é o bastante para que o carro freie, você vai se chocar com o animal, mano. Quanto mais veloz você tiver, mais espaço você vai ter que precisar para frear. Tranquilo. Então, falamos de tipos de distância. Agora vamos para o conceito de direção defensiva, né? A gente começou por tipo de distância, vocês viram que é um pouco complicadinho, um pouco chatinho. Quem não pegou vai ter que estudar realmente, vai ter que queimar as pestanas aí. Eu tentei fazer o máximo que desse para facilitar. E eu ainda acho que a tabela aqui ajuda muito. A tabela ajuda demais. Espero que Manda esse dali pra nós, viu, professor? eu mando já, no intervalo eu mando. Vou mandar umas 4 vezes logo para não ter perigo. Então, direção defensiva. Dirigir ou pilotar de forma a evitar acidentes. Então, dirigir é dirigir um pouco mais calmo, mais abaixo da velocidade máxima da via. Pilotar é aquele cara que gosta de andar no limite ali, né? Se a velocidade é 80, ele vai andar 80, né? Se a máxima for 100, ele vai andar 100. Se a máxima for 110, ele vai mandar 110 ou um pouco mais. Então, dirigir, você está um pouco mais tranquilo ali, mais calmo, mais lento. E pilotar, você andar ali no limite, né? Tipo a Toyota aí, que é tipo o Dom Toretto, é o Brian do Velozes e Furiosos, né? Só que andar no limite ou acima do limite, né? Apesar das atitudes incorretas dos outros condutores e pedestres, né? Tem muitos acidentes, pessoal, que acontecem que não é culpa sua, não. Você está aqui parado no sinal, o veículo vem e bate na traseira do seu veículo. A culpa não foi sua, não. Você nem viu quando na festa você estava sofrendo impacto. E vai ter muitas vezes no trânsito que a pessoa vai estar errada e você vai ter que sair, tirar o carro do meio, desviar. Você vai evitar um acidente. Por quê? Porque é melhor, meu amigo. O acidente é ruim, mano. Não tem acidente bom, não. Não tem acidente bom, não. É ruim. Ah, mas o cara lá tem seguro. Mesmo que ele tenha seguro, seu carro vai passar aí bem um mês parado. Mas pro seguro pagar, demora, macho. A oficina só libera depois que recebe o dinheiro. Então, resumindo, o carro do cara tem seguro. O carro que bateu em ti. Bum, bateu. Aí o cara não tem o seguro. Acionar o seguro, vai ter que ficar lá até chegar a perícia do seguro para saber de quem foi a culpa. Se for constatado que a culpa é do outro, o seguro não quer pagar, não. Quem tem que pagar é outra parte. Ah, mas foi você que foi culpado, beleza. Aí vai o perito do acidente. Depois vai o perito que analisa o valor, mais ou menos, que vai ser o gasto, né? Aí chama o reboque. O reboque leva para uma oficina. E lá a oficina vai fazer lá um orçamento. Feito o orçamento, esse orçamento vai lá para a empresa de seguro.
Demora de 3 a 5 dias para ser aceito. Foi aceito. Agora vai para a parte do financeiro para mandar o dinheiro. Mais 3 a 5 dias para o financeiro concordar. Buma, pode fazer. Aí começa o serviço. Aí termina o serviço. Terminou o serviço, vai uma pessoa lá do seguro, lá na oficina, quando ela tiver tempo para ir, né? Que ela tem os outros carros também no meio do mundo. Teve tempo, ela vai lá avaliar. Ela vai avaliar se o serviço foi bem feito. Se precisar de peça, tem que ir essa pessoa lá avaliar se precisa de peça ou não. Aí mais não sei quantos dias para comprar as peças, para liberar as peças. Tem que ser aceita a compra, depois aceita o mando do dinheiro. Mas, resumindo aí, 3 semanas a 1 mês você fica sem seu carro. O carro está pronto, aí o avaliador de novo lá, a seguradora avaliar se o carro ficou legal, se estava bem feito, se foi, beleza. Aí mais 2, 3 dias para aprovar o envio do pagamento. Mais 1, 2 dias para cair na conta da empresa para que ele solte seu carro. Resumindo, você passa 1 mês sem carro, meu amigo. Não é bom não. Se seu carro era novo, agora não é mais novo, tá batido, né? Tá cheio de massa. Se o seu carro não tinha barulho, acho que ele vai voltar com um teco-teco, vai voltar com uma coisinha que for frouxa, uma coisinha que empena o ocular. Não volta mais o mesmo carro não se iluda. Então, batido não é bom, a não ser que você tenha um carro velho, o cara bateu e mandou fazer o carro todinho para você, aí só se for. Porque se não for, meu amigo, é ruim. Seu carro não valia 2.000, aí alguém bateu em você, ajeitou, o carro passou a valer 10. Aí pronto, aí é bom. Só se for assim nesses casos, né? Então, dirigir ou pilotar de forma a evitar acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores e pedestres e das condições adversas no trânsito. Então, motociclista, eu ando de moto quase todo dia. Motociclista é bicho doido, mano. Motociclista tira fino, faz ultrapassagem por onde não pode, anda no meio de 2 homens. Motociclista é bicho doido. Caso um acidente, às vezes é culpa dele, os outros motociclistas param a favor dele contra você. Então você tem que dirigir por você e pelos outros. Tem para onde correr. O vovó já dizia isso. E ainda tem as condições adversas. As condições adversas pode ser o clima. Tipo, tá chovendo muito forte. Meu irmão, Fortaleza alaga, arranca logo os para-choques dos carros, né? Fica escorregadio, fica escuro. Você não vê os buracos. Os freios ficam mais, vou dizer que ficam ruins, né? Se os carros frearam de um jeito, quando está chovendo não consegue mais frear, é capaz de aumentar a quantidade de acidentes. Condições adversas, os buracos que tem nas vias, os buracos são muitos, fura pneu, amassa aro, seca pneu, estoura amortecedor, quebra mola. Então, condições adversas são condições que estão alheias ao seu modo de dirigir. Pode ser um buraco na via, pode ser um animal na via, pode ser chuva, fica muito escuro, o limpador de para-brisa não quebra. São condições alheias ao seu modo de dirigir, né? Dirigir envolve calma, paciência e muita atenção. Pilotar é mais para quem gosta de velocidade e ação, né? Não basta só ser habilitado, tem que ser um bom cidadão no trânsito. Tem que exercer a função do motorista defensivo, sempre tentando prever possíveis acidentes e se adiantar às situações. Começou a chover, você liga o farol, diminui a velocidade. Por quê? Porque a frenagem não é mais a mesma. Se é noite, se está escuro, você não vai andar na mesma velocidade que você anda durante o dia. Durante o dia a sua visão é bem maior, bem mais distante, você consegue enxergar 20, 30 metros. À noite você vai enxergar ali bem menos. O objetivo principal sempre é evitar acidentes de trânsito, independente de quem o causou. Outros condutores ou pedestres, condições adversas. Aqui no Nordeste a pessoa fica no meio da pista. E ele diz, ele está me vendo que ele não é doido, eu sei, ele não é cego. Você que tem que se virar para desviar. Eu não tenho coragem dessa chance de alguém me atropelar. Eu vou pela calçada,
eu olho para ver se vem veículo, porque eu vou dar essa chance, bem mole, hein? E eu sou gordinho, como é que erra, mano? Um alvo desse aqui, bem largo. Erra não, mano. Se fosse emagrecer, ela ainda vai. Mas o gordinho acaba não erra não. Bumba, pega o gordinho mesmo no meio. Tora o gordinho em 2 bandas. Então eu não vou dar essa chance. Bem molinho, de graça, assim. Pode até me acertar, mas eu vou dar trabalho, eu vou correr, eu vou me jogar, vou pular, vou subir em cima da calçada, subo num poste, né? O cara me acertar, aí vou dar trabalho, né? É o famoso dirigir por você e pelos outros. Eu fico surpreso com as mães. Tá certo que as calçadas da gente aqui são horríveis, mas a mãe pega a criança no carrinho e vai empurrar ali na pista. Macho, pelo amor de Deus, mano. É doido, eu fico zonzo quando eu vejo isso. A pobre da criança não tem culpa de nada. Aí vem um motorista aqui, embriagado, que não falta. Até amigos meus mesmo, muitos amigos meus bebem e dirigem. Ou então um buraco na via, o cara vai mexer no som, baixa a cabeça, bumba. A mulher não devia estar na via, não é pra a mulher estar com a criança na via não, meu irmão. Só o que eu vejo. Dá vontade de parar e dizer, minha senhora, vai pra calçada, é capaz dela me esculhambar. Ela me esculhambar, mandar o pi. Aí você evita, mas dá vontade, minha senhora, pelo amor de Deus. Fique a senhora na pista, mas deixa a criança na calçada. Fique na pista empurrando a criança na calçada. Porque a criança não tem culpa, né? Ela não pode dizer, mamãe, vamos pra calçada. Estratégias para prevenção de acidentes. Aqui, pessoal, a foto aqui tem quatro motoristas, né? A primeira aí, minha irmã faz demais isso aí, minha irmã. E a minha irmã dirige ruim, meu irmão. Tu é doido. Minha irmã dirige ruim pra caramba, mas ela dirige se maquiando, dirige falando ao celular, dirige digitando. Meu irmão, quando ela digita, minha mãe chega, se segura assim no banco e minha mãe chega treme, porque sabe que ela dirige ruim, mas ela tá nem vendo. Ei, professor, Diz. dê uma olhadinha lá no grupo, pode você ver lá as fotos que eu mandei, que eu bati o print aqui. As fotos não tá constando que tá na encontra resiste de presença na aula. Irmãozinho, é porque, tipo assim, esses negócios da plataforma, eu não posso fazer nada, sabe? Não sei nem o que é isso que tu vai mandar aí, eu não entendo da plataforma, eu só faço entrar e dar aula, sabe? Beleza. Felizmente eu não posso te ajudar em nada, não sei nem. Vocês têm que entrar em contato com o pessoal da plataforma aí e tal. Eu não sei nem o que são essas fotos, por quê, nem quando, eu não sei não. Só entra aqui e dou aula, irmão. Não leva mal não, é porque eu não manjo nada da plataforma aí não, beleza? Leva mal não. Pra todo mundo. Aí, não é falta de... É porque eu não sei não, mas dessa plataforma tem outra também da autoescola, eu não entendo muito bem delas não. Só entro, dou a aula e saio nas pressas. Então, depois da moça aqui que tá passando batom e falando no celular, tem um senhor comendo, as duas mãos ocupadas. Ele deve estar ali com suco, um refrigerante ou um milkshake ali entre as pernas e com o celular seguro ali entre a cabeça e o ombro, né? Professor, Estão vendo? eu queria pedir para você voltar um pouquinho, porque eu consegui entrar agora. O meu tinha caído e não estava conseguindo entrar. Essa aí quer que eu volte aqui parte? Porque eu perdi aí, eu não sei, eu tinha parado na última questão. Aí foi quando a conexão caiu. Depois das questões foi que eu li o conceito. Direção defensiva. Dirigir ou pilotar de forma a evitar acidentes, né? Apesar das atitudes incorretas dos outros condutores e pedestres e das condições adversas no trânsito. Dirigir é você dirigir um pouco mais calmo, mais devagar. Pilotar é você dirigir mais no limite, né? Se o limite da via é 60, o cara quer dirigir a 60. Se for 80, dirigir a 80. Se for 100, ele quer dirigir 100. Ele sempre está no limite máximo da via. Ele sempre quer
mais emoção, mais velocidade, né? Então dirigir o 4 você dirigir mais tranquilo, mais lento, mais prestativo, mais cauteloso. E o pilotar é você sempre estar ali no limite. Sempre quer mais velocidade, quer mais adrenalina, né? Basicamente foi isso, né? Eu li aqui: dirigir envolve calma, paciência e muita atenção. Pilotar é mais para quem gosta de velocidade e ação. Não basta só ser habilitado, tem que ser um bom cidadão no trânsito, exercer a função do motorista defensivo, sempre evitar acidentes, sempre tentar prever o acidente antes que ele aconteça, com a intenção de sempre evitar. O objetivo principal é sempre evitar acidente de trânsito, independente de quem o causou. Se foi você, se a culpa não foi sua, independente se a culpa é sua ou não, a intenção é sempre evitar, porque nunca é bom um acidente, a não ser que seja o exemplo aqui que eu dei: seu carro vale 3 mil, o cara bateu no seu carro, mandou consertar todinho, seu carro passou a valer 10. É o único momento que é bom isso daí, só se tiver um momento desse aqui, que eu desconheço, eu nunca vi, mas é o famoso dirigir por você e pelos outros. Aí eu disse que a gente ia falar agora sobre as estratégias para prevenção de acidentes e chegamos aqui nas fotos, tá bom? Deu certo aí, Andressa? Espero que sim, né? Legal demais, Pedro. Então, mostrei aqui essas 4 fotos. Tem 4 condutores. Por incrível que pareça, dos 4, o único que está com as 2 mãos ao volante, que está prestando atenção, está usando o cinto, é o Caramelo. O Caramelo está aí, ó, olhando para frente, prestando atenção, as 2 mãos ao volante, tá de cinto. Pena que o bichinho não alcança ali os pedal, né? O bichinho é muito longe para ele, né? Tem que ser um veículo adaptado, né? Mas os outros 3, pessoal, que parece ser inofensível, coisa besta, isso ia atrapalhar demais o momento de dirigir, viu? Eu dirijo já há 20 anos ou mais, e eu digo habilitado, né? Que eu não só comecei a dirigir depois que eu me habilitei. E sei o quanto você mandar uma mensagem no celular, atender, ligar, o quanto isso é arriscado. Cada susto que você leva, tira fino, ou passa por um desvio, às vezes você desvia até sem querer, assim, no automático. Já tá a memória muscular, né? Você desvia assim no automático. Ixi, meu irmão. Você agradece a Deus que foi sem querer, às vezes, né? Aqui ele fala que ele tenta ajudar vocês a achar a posição mais confortável para você dirigir, né? Que maltrate menos o seu corpo, que canse você menos. Só que isso aqui é relativo ao veículo, é relativo ao seu tamanho, à sua envergadura, tamanho das suas pernas, né? Eu sou baixinho, né? A minha posição mais confortável de dirigir é diferente da de vocês. Eu sou mais baixo, diferente de um cara que tem as canelas longas, né? Ele bota o banco mais para trás. Um cara que tem um tronco mais alto, né? Ele vai posicionar o volante de uma maneira que ele consiga ver o painel, né? Então, a posição vai depender muito do seu biotipo físico e do veículo que você está dirigindo, né? Tem veículos mais confortáveis que o banco vai para cima, para trás, vai para baixo. Tem veículos que o volante vai para cima, para baixo, para mais próximo, para mais distante. Vai depender muito desses quesitos, né? O conselho que eu posso tentar dar a vocês é que vocês achem a maneira mais confortável para vocês, né? Se for a Thailton vai querer dirigir com o braço na janela, só com a mão no volante, tipo o Brian, o Toretto, né? Se for a Thailton, né? Já... E eu, professor, que sou baixinho até demais, tem nem 1,5 m direito. Cara, tu é da minha família, então quase um pigmeu, né? Quase um pigmeu aí, o Ricardo, né? Sou baixinho, eu. Acredita. Ele também não ajuda não, né? Mas ele que... Se ele não dissesse, ninguém ia saber, né? Por dizer que tinha 3 metros de altura, a gente ia acreditar, né?
Então, começando aqui, o assento, pessoal, é o local que a gente senta em cima, né? Tem veículos que todos eles você coloca mais para frente ou mais para trás, né? E tem veículos que você coloca ele mais alto ou mais baixo, dependendo da sua altura, seu peso, né? Se puder ajustar o assento, não deixe muito alto, para evitar pressão na parte de trás dos joelhos. Deve haver pelo menos 3 dedos de distância para que nervos e veias não sejam pressionados, né? Então, você vai achar ali a posição do assento é muito alta e muito baixa, se você tiver o poder, né, se ele tiver esse botão de subir ou baixar, né? Eu aconselho não deixar suas pernas totalmente esticadas, elas têm que ficar um pouco flexionadas, né? Tem gente que gosta de dirigir. Quer falar, Tá, Ricardo? só para mais essas letrinhas aí, esse letrinha aí de 1, 2, 3, 4, 5, até esse 9 aí. O que é que tem? Dá para você aumentar a letra aí ou não dá essa letrinha aí? Posso tentar aqui, mas vai desfocar um pouco. Desfoca um pouco quando aumenta, sabe? O encosto é a posição aqui, do banco aqui onde fica as nossas costas, né? O encosto. A coluna deve ficar totalmente em contato com o encosto. O melhor ângulo é entre 100 e 120 graus. A inclinação excessiva aumenta o risco de deslizar sob o cinto numa colisão. O cinto, pessoal, também ele tem o botão de altura, né, do cinto. Você consegue regular a altura do cinto, mais alto, mais baixo, dependendo da sua altura. Você tem que colocar o cinto de uma maneira que ele passe aqui pelo seu ombro e pelo seu peito. Nunca deixar ele próximo ao seu pescoço, né? Porque no caso de uma colisão ele pode ali lhe degolar, né? Pode lhe enforcar, né? No caso de uma colisão, tem que sempre estar do seu ombro para o peito, jamais ali no pescoço, né? E a questão do encosto das costas vai depender de pessoa a pessoa, a distância, do tamanho das pernas, né? Tem colegas meus que são bem altos, colocam o banco lá atrás, porque senão ele não consegue entrar no carro, né? Tem colegas meus que são mais baixos, tipo o Ricardo aí, que tem que colocar o banco lá na frente. O cara dirige praticamente com o dente no volante, né? Então vai depender do seu biotipo físico, vai depender da maneira que você achar mais confortável de dirigir, né? As pernas, para regular a distância do banco em relação ao painel, pressione o acelerador ou embreagem até o fundo, até que o joelho fique levemente flexionado. Quando em descanso, a planta do pé deve ficar totalmente em contato com o piso. Ele aconselha aqui você deixar o pé que não está utilizando, né, o pé esquerdo que você utiliza para pisar na embreagem, você deixar ele no piso do veículo descansando, né? E a questão de pisar no freio, no acelerador, tem gente que pisa com o peito do pé, tem gente que pisa com a ponta dos dedos, tem gente que pisa com o pé inteiro, né? Cada pessoa vai achar a sua maneira mais confortável, né? O volante, se houver ajuste de altura ou distância, geralmente ele tem aqui essa alavanca aqui embaixo, ó, você puxa para baixo, você consegue colocar mais alto ou mais baixo, mais longe ou mais próximo de você, né? Se houver ajuste de altura e distância, o volante tem de ser posicionado de maneira que se vejam todos os instrumentos, que ele fala que instrumentos é do painel, né? Sem precisar mover a cabeça para ler alguma informação. Ei, professor, como eu tô baixo, tem que ir lá para frente, é lá perto do espelho logo, é? Macho, vai depender das tuas pernas. Às vezes o cara é baixo, tem as pernas longas, né? Às vezes o tronco que é curto, então vai depender das tuas pernas, né? Dependendo do carro. A minha é curta mesmo. O painel, pessoal, do veículo, ele dá tipo a saúde do veículo, como é que o veículo tá, se tem alguma coisa com problema, se chegar na reserva do combustível, ele avisa, ele diz a temperatura do veículo, ele diz se o farol está aceso ou apagado, se o freio de mão está puxado ou não. Então, o volante ele tem esse vazamento aqui, ó, justamente para você ter a visão do painel por dentro do volante, pessoal.
De vez em quando você tem que dar uma olhadinha no painel para ver a velocidade que você está andando, para não ultrapassar o limite de velocidade, ver o combustível, ver a temperatura do motor, você dá uma olhadinha para ver se está tudo bem de vez em quando. No meu caso, eu fico direto olhando para o computador de bordo para saber o consumo. Se estiver consumindo muito, eu tenho que dar um jeito de consumir menos, né? Você fica direto olhando ali para o consumo, né? Com a intenção de sempre consumir menos, né? As mãos, segure o volante com as mãos correspondentes aos ponteiros de um relógio na posição 10:10 ou 9:15. Para a prova, sempre a posição correta é a 9:15, pessoal. Para a prova, sempre a posição correta é a posição 9:15, como se fosse o ponteiro de um relógio. Você pega aqui o volante como se fosse o ponteiro do relógio, posição 9:15. Seria aqui a mão aqui embaixo, o ponteiro apontado para o 9, né? E 15 que seria o ponteiro apontado para o 13, 9 e 15 minutos, né? Esse aqui é a posição 10:10, ó. A mais correta é a 9:15. Assim, ó. A 10:10 é para iniciar uma curva, mas na prova mais correta sempre 9:15. Se tiver 9:15 e tiver 10:10, a resposta 9:15. Você sempre tem que estar com as duas mãos no volante, com exceção se você for fazer uma sinalização gestual, né? Colocar o braço para fora para avisar que vai entrar à esquerda ou à direita, ou diminuir a velocidade, ou quando você vai trocar de marcha, né? Estão sempre com as duas mãos ao volante, com exceção de sinalização gestual ou troca de Quer marcha. dizer que nas curvas é 10 por 10, professor? É o aconselhável, né? Mas você vai fazer do jeito que você achar mais confortável, né? E no normal é 9:15. Correto. Espelhos. O retrovisor interno é o primeiro a ser regulado e tem de se visualizar todo o ambiente atrás do carro. Então, vocês vão ser ensinados pelo instrutor de prática, né? Quando entrar no veículo, vocês vão regular o retrovisor interno para que você veja todo o espelho traseiro, né? E depois regular os retrovisores externos, né? Vocês vão ter que fazer isso até no dia lá que forem fazer o teste, né? O avaliador vai olhar tudo isso, né? Cabeça. Para encontrar a melhor posição do apoio de cabeça, levante-o até que a linha dos olhos fique bem na metade do encosto. Se possível, deixe uma folga de cerca de 3 dedos do apoio. Sendo bem sincero, pessoal, o encosto de cabeça, poucas pessoas conseguem dirigir com a cabeça encostada lá. Poucas pessoas mesmo, né? A maior parte das vezes você não vai botar sua cabeça ali. Só que no momento de uma colisão é importantíssimo o encosto de cabeça. Se ela vier na traseira do veículo, sua cabeça é arremessada para trás, pessoal. Se não fosse encosto de cabeça, poderia fraturar seu pescoço ou até quebrar seu pescoço. Então, o encosto de cabeça, ele tem uma função primordial na questão do impacto, né? Na hora do impacto. Se não fosse ele, poderia fraturar ou quebrar o pescoço. Seu pescoço vai ficar doendo, com certeza. Vai dar um torcicolusão, você vai passar uma semana, mas depois melhora. Os braços, ajuste o encontro do banco depois da distância do assento, né? Ao segurar o volante, o cotovelo tem que ficar levemente dobrado, cerca de 120 graus. Se for uma viagem curta, você pode até ficar com os braços esticados, tranquilo, mas uma viagem longa de 2 ou 3 horas, você não aguenta, os braços começam a cansar mesmo. Então, o correto é você deixar os braços levemente arqueados, né? Levemente dobrados, né? Para aguentar uma viagem mais longa e ficar mais confortável, menos cansativo, né? O cinto de segurança, posicione a faixa superior do cinto bem no meio do ombro. Assim, numa batida, não há risco dele enforcar o motorista ou escapar do peito, né? Tem que passar bem pelo meio do ombro, do peito, né? Para
que ele faça a função de realmente se segurar você. Ele protege a sua coluna, né? Ele deixa a sua coluna ali, segura ele no banco para que você não tenha nenhum impacto na coluna. Posição das mãos no volante. No mínimo, uma questão na prova sobre esse assunto. Geralmente, cai uma questão na prova sobre esse assunto. Sempre conduzir usando as duas mãos no volante, com as exceções de sinalização gestual, direita e esquerda ou reduzir a marcha. E quando você vai passar ou reduzir a marcha do câmbio, né? Quando você vai passar ou reduzir a marcha do câmbio, né? Eu, por exemplo, odeio passar marcha, odeio mesmo. Eu gosto de carro automático, você só passa marcha quando sai, quando vai dar marcha ré, né? Mas tem gente que gosta de passar marcha, sentir o toque do motor, essas coisas aí, eu não gosto não, mas parei de gosto para gosto. Eu sou gordinho, sou preguiçoso. Parei de gosto de pessoa para pessoa, né? E Augusto, no caso da posição das duas mãos, tanto faz para moto e carro, né? É porque na moto, mano, tem que segurar o guidão, né? O guidão é sempre da posição reta, né? Você não vai dobrar o guidão, a não ser que seja para fazer a curva, né? Então o guidão é sempre daquela posição reta, né? Você só dobra ele para fazer a curva, né? E já o volante, como ele é circular, você pode botar a mão em cima, embaixo, do lado. Vocês vão ver que com o passar do tempo vocês vão achar o jeito de você dirigir. Tem gente que dirige só com a mão, ou dirige segurando lá embaixo. O volante é desse jeito aí, nessa foto primeira aí, é? Correto. Correto. É assim que vocês vão ter que dirigir na frente. Desculpa, pessoal, na frente do avaliador do Detran, né? Com as mãos nessa posição. Na frente do avaliador do Detran, vocês têm que dirigir com as mãos nessa posição. O correto é ter as duas mãos separadas, uma em cada lado do aro do volante, como se estivesse na posição 15 para as 3 ou 9:15 no mostrador de um relógio, e com os braços ligeiramente arqueados, ligeiramente dobrados, né? Para iniciar o giro do volante em curvas, as mãos podem ser levadas à posição de 10 e 10 para iniciar o giro, né? Mas se vier uma prova perguntar qual o mais correto, se tiver 9:15 e 10 e 10, a resposta sempre é 9:15, pessoal. A resposta sempre é 9:15. O jeito mais correto, né? Espelhos retrovisores, né? Tem um total de 3 ao todo, né? Pelo menos num veículo de 4 rodas, né? Na motocicleta tem apenas 2. O veículo de 4 rodas é um interno e 2 externos. O interno é o primeiro a ser regulado para ter acesso a todo o vidro traseiro. É o primeiro a ser regulado. Você coloca ele para ver todo o vidro traseiro, né? Você olhar o retrovisor e ver se vem carro atrás de você, né? Depois de regular o interno, você vai regular os 2 externos. Quando forem dar ré, lembrar que os retrovisores têm os pontos cegos. Pessoal, os retrovisores, eles têm pontos cegos. Muito cuidado na hora de dar uma ré, né? Você, além de olhar o retrovisor, você olhe para trás, olhe para o lado. O instrutor de vocês de prática vai ensinar vocês a colocar o braço direito de vocês atrás do banco, né? E você virar a cabeça realmente para olhar para trás, né? Você vai colocar o braço direito de você atrás do banco do passageiro e realmente olhar não só nos retrovisores, mas olhar para trás para ver, né? A questão de dar ré, pessoal, ela não é proibida dar ré. Isso é aconselhado, é um conselho, não é uma proibição. Você tentar dar ré numa distância pequena, menor possível, só se for necessário e sempre com vistas para a segurança, sempre com vista para a segurança. Então a ré não é proibida, 1 metro, 10, 20, 50 não é proibido, isso é aconselhado. Você tentar fazer pequenas distâncias com velocidade compatível com a segurança, mas ela não é proibida. Inventaram primeiro os sensores de ré, né? Coloca os sensores ali no para-choque. Coloca os sensores no para-choque
E esses sensores, eles começam a apitar quando vai se aproximando de um obstáculo. E se tiver algum aparelho na frente, às vezes tem uma telinha, ou então o seu próprio aparelho de som, às vezes consegue ver a imagem, né? Tipo, ela é verdinho, fica amarela, quando está se aproximando fica vermelho, indicando que você vai se chocar com alguma coisa, né? Logo depois do Ei, sensor... professor, Pode falar. professor, no código do Detran, esse negócio da marcha ré, a gente pode ficar olhando para trás também? O instrutor da prática vai ensinar pelo vocês tempo. bem direitinho. O instrutor prático vai ensinar para vocês o que fazer. Ele sabe muito mais do que eu. Beleza? De boa. Beleza. Porque eu não sou instrutor de prática, mas posso até ensinar alguma coisa errada, né? Pode ser que tenha mudado no meu tempo para cá, então não vou nem me atrever. Então, depois dos sensores de ré, o pessoal inventaram as câmeras de ré, mas só que a câmera de ré deixa você viciado, né? Viciado e você fica refém. Vou dar um exemplo. Eu uso câmera de ré há muitos anos. Bota aí uns 15 anos. Um dia desse eu estava dirigindo o veículo de um colega, eu fui ter que dar uma ré. Eu fiquei tão inseguro que ele não tinha câmera de ré que eu desci do carro e fui olhar se não tinha nada atrás. Às vezes tem uma pedra, tem um toco, tem um saco de lixo que o sensor não capta. Então, você fica refém. Depois de você usar muito tempo a câmera de ré, eu tenho medo de dar uma ré sem ver o que tem atrás. Eu desço do veículo e vou olhar, né? Para ter mais segurança, né? O cinto de segurança, ele é obrigatório para todos os passageiros do veículo e ele é individual. Obrigatório para todos os passageiros do veículo, ele é individual. Não pode ter duas pessoas no cinto, não. Ele é sempre apenas uma pessoa. Se dois estão sem cinto, apenas uma multa. Se 5 estão sem cinto, apenas uma multa. Diferente do capacete, quando você está pilotando o veículo sem capacete e é pego, uma pessoa, uma multa. Duas pessoas, Tá enganchando, professor. 2 multas. Voltou. Já, todo mundo ficou fora desse trem agora, professor. Tá uma briga lá no grupo, lá, tentando resolver. Acho que a plataforma hoje tá ruim, né? A Perdemos plataforma. tudo, viu? Vocês querem que eu volte a alguma parte? Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.